Boa noite, irmãos. Bom, como vocês viram pelo vídeo, a história que vamos contar hoje é da multiplicação dos 5 peixes, dos 5 pães e 2 peixes. Vamos tentar tirar uma lição um pouco diferente das que as pessoas geralmente contam. Vamos ver como é que um simples garotinho, com uma pequena ação, conseguiu gerar algo gigantesco. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de João 6, versículos 4 a 13. E a partir da nossa leitura, vamos fazer uma oração. Assim que encontrar, eu começarei. Diz o seguinte: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Verso 12. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois de todos já tinham comido. Curvem suas mãos e vamos orar. Querido Deus, amantíssimo Pai, agradecemos por estar aqui mais uma vez, agradecemos porque o Senhor sempre está conosco. Tua palavra está aberta agora, possamos ter entendimento sobre a tua mensagem. Que o Senhor use esta pessoa para dizer aos outros a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da pregação é tudo que tenho, tudo que sou. Vocês podem se perguntar: como assim? Qual é o sentido dessa história com tudo o que eu sou? Alguma vez você já sentiu que não tem muito a oferecer a Deus, que sua vida é simples demais para fazer a diferença? Às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente sente que não tem dinheiro suficiente, ou que é muito jovem, ou que é muito velho para fazer algo de Deus. Às vezes a gente sente que não tem as capacidades necessárias. Nossa, eu não sei pregar bem, eu não sei cantar bem, eu não tenho desenvoltura para falar com as pessoas na rua. Às vezes a gente pensa que não tem o que é necessário para fazer a obra. Mas com essa história aqui nós vamos entender que nos olhos de Deus, a menor das ações, para Ele, é tudo que importa. Passando aqui mais uma vez, vamos para o contexto da história. A multidão seguiu Jesus, pois eram como ovelhas que não tinham pastor. Naquele momento, Jesus já havia se encontrado com a multidão. Ele estava tentando ter um momento mais reservado com seus discípulos. Ele estava tentando estar sós com eles. Mas as pessoas gostavam tanto de ouvir a Cristo que os perseguiam em todos os lugares. E não eram poucas pessoas, não era só como uma igreja. Eram mais de 5.000 pessoas tentando encontrar Jesus a todo momento, querendo escutar as palavras que ele dizia, porque para elas aquilo era reconfortante, aquilo era esperança para elas, onde elas viviam num mundo em que só os judeus, só os homens puros, só os doutores da lei tinham direito à salvação. Jesus veio trazendo uma nova mensagem de que todos tinham direito desde que crescem em Cristo. E isso motivava aquelas pessoas a continuarem perto dele. E assim vem essa citação de que essas pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor, estavam a todo momento procurando alguém que pudesse apacentá-las e trazer segurança e conforto. O dia estava chegando ao fim e mesmo assim a multidão não queria deixar de ouvir Jesus. Ao encontrarem Jesus mais uma vez, Jesus não negou a eles o direito de escutarem. Mesmo Jesus já cansado, com fome, é dito que ele já estava pálido de cansaço, mas Jesus não fez Ele não disse: não, por favor, vão embora, eu preciso descansar. Não,
ele decidiu continuar pregando, continuar falando para aquelas pessoas, porque ele sabia que elas estavam sedentas da palavra, porque ele sabia que aquelas pessoas, daquelas, viriam outras que iriam proclamar o seu nome por todo o mundo, por todas as gerações. E então a tarde vinha e o tempo ia passando, Jesus cansado já, mas mesmo assim não parava de falar. E então tem um questionamento: o que vamos fazer? Já está tarde demais, mas essas pessoas não querem deixar Jesus, essas pessoas não vão para casa, elas precisam se alimentar. O que a gente vai fazer? Jesus então indaga ao seu discípulo Filipe: onde é que vamos poder encontrar uma padaria para dar de comer a essas pessoas? Apenas um teste para saber se seus discípulos já tinham fé nele, se já podiam crer de verdade. E ele percebeu que ainda não havia chegado a hora, porque Filipe disse: Senhor, mesmo se tivéssemos muito dinheiro, como poderíamos achar um lugar que desse tanto pão para essas pessoas? E então André chega com um garotinho jovem, poderia estar ali sozinho, e só com seu lanchinho, 5 pães e 2 peixes. E então ele diz o seguinte: mas que é isto para tantos? Às vezes na nossa vida, as pessoas ao nosso redor veem o nosso trabalho, o nosso esforço e dizem: o que é só isso para uma obra tão grande? E às vezes a gente pensa que elas estão certas. Eu sou muito jovem, será que eu tenho mesmo a desenvoltura para ir na frente do púlpito e pregar? Eu sou muito pequeno, eu sou muito pobre, eu não tenho como ajudar. A gente começa a escutar essas coisas e acaba desistindo de ajudar na obra de Cristo. Mas então a irmã Ellen White diz o seguinte, no livro Desejado de Todas as Nações: os meios que dispomos talvez não pareçam suficientes para a obra, mas se avançarmos com fé, crendo no todo suficiente poder de Deus, abundantes recursos se nos oferecerão. Se a obra é de Deus, Ele próprio proverá os meios para a sua realização, recompensará a sincera e simples confiança nele. Amém. Voltando à história, aquele garotinho com uma cesta pequenininha, só com seu lanchinho, Jesus pegou aquilo, que André tinha dito que era muito pouco para tantas pessoas. Jesus pegou, orou, abençoou e começou a repartir. E pediu cestas, pediu que o pessoal sentasse na grama. E eles começaram a distribuir o alimento. E foi distribuindo, foi separando, foi dando para todas as pessoas, até que sobraram 12 cestas. De uma simples lancheirinha moderna, Jesus conseguiu fazer com que aquilo alimentasse uma cidade praticamente. Mais de 5.000 pessoas, 5.000 só de homens, fora as mulheres e crianças que haviam lá. Isso nos mostra que pequenas ações que nós fazemos, que nós achamos insignificantes às vezes, podem ter um grande impacto. Essa não é a única história na Bíblia que fala sobre isso. Por exemplo, a viúva que foi ao templo dar suas ofertas, enquanto os grandes homens, os ricos da cidade, eles davam grandes quantidades de dinheiro, quantidades de moedas que estavam nas balanças, aquela viúva veio com 2 moedinhas de prata. Pessoas de fora vão acreditar que ela não deu quase nada, porque ela era muito pobre, enquanto os outros eram verdadeiros fiéis. Mas Jesus, para ele, era o completo oposto. Enquanto aqueles homens, os ricos, davam só o que restava, aquela mulher deu tudo. A mesma coisa acontece na nossa vida. Podemos acreditar que eu só entreguei um panfleto, mas para Cristo, isso é tudo que importa. A nossa ação, a nossa vontade de querer cumprir as suas profecias, de querer ajudar a sua obra. Indo mais à frente, temos nossas lições com que o garoto nos ensinou. Ouça a voz de Jesus. Se Jesus está pedindo a sua ajuda, se Jesus pede que você auxilie na sua obra, vá. Não tenha medo, não conteste o maior gênio de todo o universo. Dê o que tiver, mesmo aparentemente pouco. A gente pode pensar que o nosso serviço, às vezes, não importa de nada. Podemos achar que o nosso tempo é muito pouco. Podemos achar que somos insignificantes. Mas para Deus, tudo que nós somos,
Tudo que nós podemos fazer é tudo que importa para Ele. E a partir dele, nós podemos fazer grandes coisas. O ponto nas mãos de Cristo se torna o ponto. E Deus valoriza os anônimos fiéis. Nós não precisamos estar nos holofotes. Nós não precisamos ter nossos nomes estampados em nenhum lugar para sermos fiéis, para sermos doadores. Nós não precisamos ser reconhecidos mundialmente para termos a nossa importância, porque Deus vê cada ação que nós fazemos. E se Deus viu que você ajudou com um pouquinho que você tinha, Ele vai fazer uma grande obra. E por fim, irmãos, temos que compreender uma última verdade. Nessa história a gente vê que aquele garotinho, aquele jovem, aquele adolescente, ele deu a sua lancheirinha, os seus pães e os seus peixes. Podemos achar isso pouco, né? Mas daquilo Jesus fez muito. Mas mesmo que fosse um carregamento inteiro de pães e peixes, não seria nada. Mesmo que viesse hoje um homem desse sua vida inteira para Jesus, cada dia da sua vida para pregar a sua obra, ainda não seria nada comparado ao que Jesus deu por nós. Ele sofreu na cruz a pior das dores. Ele morreu por nós e pagou por nossos pecados. Não há nada que possamos fazer que possa compensar o que Ele fez por nós. O seu amor nos salvou. E com essa mensagem, o seu amor, o seu infinito amor que veio nos salvar, eu quero cantar essa música, que ela conta desse amor, que esse amor nos salvou.